Olá a todos, tudo bem, pessoal? Eu sou Raimundo Poeta, sou professor de literatura, língua portuguesa e redação e um completo apaixonado por música brasileira. Esse canal que se inicia nesse vídeo de hoje tem a proposta de resgatar a história da nossa música de uma maneira bastante completa, a partir de discussões, de biografias, de ideias, de músicas e canções, de discos, para que todos nós possamos conhecer um pouquinho da grandeza da nossa música brasileira. Eu já vinha gestando esse canal há algum tempo, né? Já era uma ideia que eu vinha querendo há muito tempo e sempre adiava, querendo encontrar o vídeo certo para iniciar. Mas eu percebi que às vezes esperar pelo momento certo precisa de ação, porque a gente às vezes vai passando do tempo e vai perdendo o bonde da história. Essa semana nós tivemos 3 perdas muito significativas para a história da música como um todo. Na terça-feira nós perdemos o Dan McCaffrey, Nazaré, banda escocesa que acredito que tenha sido a iniciação pro heavy metal para o público brasileiro, né? Com a regravação de Love Hurts, 1976. Mas na quarta-feira eu estava na sala de aula e, ironicamente, eu estava na hora mostrando para meus alunos o Largo da Palma, que eu ia falar do romance O Largo da Palma. E de repente vi um burburinho de alguns alunos, né? Ela que morreu, a cantora morreu. Vocês não sabem não, aquela que canta. Eu, gente, que foi que houve? Quem foi que morreu? Gal Costa, professor. Como é que é? Sim, eu não acreditava. Eu não acreditava que naquele momento eu estava ouvindo pela primeira vez que Maria das Graças Costa Pena Burgos, o nome dela de nascido, né, que depois ela modificou para Gal Maria das Graças Pena Burgos Costa, estava partindo para um outro plano existencial. E a minha escolha meio que se deveu nisso, porque ainda por cima tarde teve uma terceira perda, também bastante representativa para mim, que foi o Rolando Boldrin, que eu acompanhava desde menino no Som Brasil, né? Tínhamos 4 anos de idade, eu acordava cedo de domingo para ver Fórmula 1, aí vinha o Globo Rural, vinha o Som Brasil e vinha a Fórmula 1, né? E eu cheguei a pegar o Orlando Boldrin ainda apresentando, depois veio o Lima Duarte. E depois ele rodou outros programas pelo Brasil, né? Até que nos anos 2000 ele chegou à TV Cultura com o Senhor Brasil, que me proporcionou momentos ímpares na história da minha paixão pela música brasileira. Mas eu hoje queria falar um pouquinho da Gal. Não só por ser uma cantora baiana, mas principalmente porque era uma das minhas cantoras favoritas. Era não é. É porque as lendas não morrem. Elas apenas mudam de plano, né? E eu acho que com Gal, assim como foi com Elis Regina, Clara Nunes, eu creio que foi isso, né? Foram estrelas que passaram pela nossa vida e deixaram uma marca indelével. A minha história com Gal Costa começa exatamente quando eu nasci, né? Não exatamente quando eu nasci, eu sou de 79, mas no ano seguinte meu pai adquiriu um aparelho de som, um Sharp SG220, 3 em 1, né? E os discos que meu pai comprou no início, né? Óbvio que eu não me lembro, eu tinha meses
faria um ano ali em novembro, em tudo. E dentre os discos que meu pai comprou nessa primeira leva veio esse álbum, Aquarela do Brasil. Esse disco, que eu, quando era pequeno, falava apenas era o disco da Gal, que eu desde pequeno gostava da Gal. Uns 4, 5 anos de idade eu já cantarolava Festa do Interior. Foi um grande sucesso, não é desse disco, é de um outro que tem aqui, Fantasia. Mas eu cantarolava muito essa canção, né? Menino. E aí eu cresci ouvindo Gal Costa. Meu tio também tinha vários discos da Gal Costa, que depois ficaram para minha coleção. Minha Voz, Minha Vida, o Profana, o Baby Gal, o Bem Bom. Foram alguns dos discos que meu tio comprou. Também uma coletânea da Polygram. Mas eu gostava muito de ouvir Gal Costa desde menino. E muitas músicas que a Gal Costa gravou foram muito marcantes para mim. Esse disco, o disco da Gal, como eu falava quando era criança, ele para mim tem o afeto, o símbolo de ter sido o primeiro disco que eu tive contato da Gal Costa. Mas não foi o único disco dela que me encantou ainda quando criança, né? Nem a única canção. A gente, quando é criança, não liga muito para título de disco, do que o artista pretende fazer, né? E à medida que eu fui envelhecendo e fui me apaixonando cada vez mais por música brasileira, eu fui conhecendo quem era a figura de Gal Costa. E da importância que essa menina, mulher, né? Eu sempre digo isso, né? Uma menina, mulher, uma senhora cantora. A Gal sempre teve uma coisa que ela mantinha, uma mistura de docilidade com vitupério, diria assim. Porque ao passo que ela tinha uma voz estupidamente altissonante, a Gal também tinha uma doçura na voz, uma melifluosidade. A voz dela era melíflua, né? Doce, sedutora. E isso me fez, ao longo da minha vida como pequeno e depois como adulto, cada vez mais querer conhecer um pouco do universo da Gal, né? E, assim, claro que eu não vou dizer que todos os discos que a Gal fez me encantam, mas eu diria que 95% do que ela gravou, pra mim, é uma obra-prima da música popular brasileira. E eu tranquilamente colocaria aí uns 8 discos dela entre os meus 100 favoritos de hoje. Como diz o Regis Tadeu, eu acho que esse negócio de lista é uma coisa meio boba. É uma coisa que a gente muda. Mas eu com certeza colocaria uns 8 discos da Gal entre os meus favoritos. Com certeza. Eu tenho da Gal Costa assim, uma coleção considerável, né? Eu tenho o primeiro disco dela solo, que é o de 69, e depois tem um outro Gal, o Gal de 69, que é conhecido como Tuareg, que é um descasso, um disco completamente psicodélico, louco. Tem um Legal, tem um Fatal, tá até aqui, o Fatal e o Legal estão aqui. Eu separei aqui também. Eu vou mostrar aqui um pouquinho o que eu tenho aqui, que eu não peguei tudo, peguei alguns, né? Então aqui eu tenho um Legal, que tem London, London. Isso é uma coisa linda demais. Hotel das Estrelas, Falsa Baiana. Esse disco é maravilhoso. É um espetáculo. Muita coisa que Gal lançou. Tem um Temporada de Verão, que é ela, Gil e Caetano. Foi um disco gravado assim, meio de ano. Tem algumas músicas lindíssimas, tá? Tem uma versão aqui de Acontece de Cartola, que pra mim é uma
Um toque de gênio. É esse disco que tem Felicidade, do Lupicínio Rodrigues, que o Caetano Veloso canta. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito. Aqui é o disco que tem Festa no Interior, o Fantasia. Esse, com certeza, aqui ele estaria junto com o Legal, né? Entre os meus discos favoritos da Gal. Esse disco é espetacular. Canta Brasil, Meu Bem, Meu Mal, Açaí, Massa Real, Festa do Interior, O Amor, Faltando um Pedaço. A versão dela de Faltando um Pedaço é um caso à parte. Caso à parte. O Gal Tropical, que também é outro que eu coloco sempre entre os meus favoritos. Gal Tropical, que tem Balancê, que é uma versão de uma marchinha que foi gravada pela Carmen Miranda. Que a Gal tinha isso, né? Ela reverenciava o presente e o passado. Ela tinha isso. E aqui é o Fatal. Gal a todo vapor. São original. E por fim, um Água Viva, que é o primeiro disco dela, ganhou um disco de ouro. Tem Paulo e Bebeto, Folhetim, discão. Sonho Meu. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar essa saudade. Sonho meu. Mas esse aqui tá no meu coração. Porque, como eu falei a vocês, Gal, ela reverenciava o presente e o passado. E vários gênios da música foram reverenciados pelos discos. Ari Barroso, Dorival Caymmi, em Gal Canta Caymmi, que é outra obra-prima que ela gravou. Geraldo Pereira, ela gravou Falsa Baiana, né? Cartola, Acontece, que eu já citei aqui. Tom Jobim, Dolores Duran, Estrada do Sol. Balancê, né? Que é uma marchinha que foi gravada lá na década de 30 pela Carmen Miranda. Alguém Me Disse, do Anísio Silva, né? Um bolero. Alguém me disse que tu andas novamente, de novo amor, nova paixão, toda contente, conheço bem tuas promessas. E Gal tinha esse mistério, essa magia, né? E da mesma forma que ela reverenciava muito o passado, ela também reverenciava a sua contemporaneidade e reverenciaria o futuro da música. Ela grava Cabelo, do Arnaldo Antunes. Cabelo, cabeleira, cabeludo, descabelado. Ela vai gravar Djavan, Azul, Faltando um Pedaço, Açaí. Se eu for Nuvem Negra. Se eu fosse citar a quantidade de obras que ela gravou do Djavan, absurdo. Chico Buarque, né, que ela gravou Mil Perdões, Folhetim. E claro, né, Caetano, Gil, que ela gravou muitas músicas, Namorinho de Portão, Baby, London London. Mas também ela descobriu muita gente nova, né? Jardim Macalé era desconhecido, ela, né, ajudou basicamente fazer o nome dele se tornar conhecido no grande público com Vapor Barato. Né? Quer dizer, não era desconhecido, né? Mas Gal ajudou, deu esse start, pode-se dizer assim. O Luiz Melodia, sabe? E gerações assim mais atuais, né? Ela fez recentemente, inclusive, um disco que ela cantava com artistas contemporâneos da música brasileira, né? Vitor Clay, Marília Mendonça, Silva, né? Então, assim, cara, é uma cantora que eu não consigo entender, né, que ela tenha morrido. Porque, como eu disse anteriormente, gênios não morrem. Gênios deixam um legado.
que nunca vai ser apagado. E como hoje eu estou aqui fazendo referência, por exemplo, a Carmen Miranda, Ari Barroso, Dorival Caymmi, Geraldo Pereira, músicos lá da década de 1930, 1940, e eu falo também de nomes atuais, e tem de repente aí a perda da nossa, né, da nossa baby, como dizia a música. Verdadeiramente é muito doloroso. Como fã é um idiota. O fã é um idiota. O Regis Tadeu ele fala isso e eu concordo. Mas eu digo sempre o seguinte: o legado que Gal deixou para a música, a versatilidade que ela trazia musicalmente falando, acho que são fatores que não serão deletados, que eles vão permanecer por muitos anos na história da nossa música. Então eu me permiti inaugurar o meu canal Antologia Musical Brasileira falando dessa cantora extraordinária. Convido vocês a entrarem nesse meandro para que a gente conheça um pouquinho só, das histórias e história da música brasileira. Despeço-me deixando para vocês forte abraço e Gal, muito obrigado. Muito obrigado.